continua o consultório de família, continua a nossa sintonia, você aqui com a gente, tão bom, muito bom mesmo. Às vezes o assunto aqui gira em torno de alguma história que não é tão boa assim, alguma situação vivida por alguém de maneira dolorosa, sofrida, mas de tudo a gente pode tirar um aprendizado. Para quem está sofrendo, para quem não está envolvida em tal situação, ou envolvido em tal situação, mas pode com isso aprender. E tem sido assim, extremamente positivo ouvir você quando diz pra gente de como o teu relacionamento tem melhorado, como você tem aprendido a se relacionar, como você tem aprendido a repensar o seu modelo de família a partir do que você aprende aqui, com a colaboração, com a participação dos nossos convidados. E aí a gente chega à conclusão, estamos chegando à conclusão de que temos nos ajudado, que tem sido bom esse trabalho feito para atender a sua expectativa de ser uma pessoa melhor, ter uma família feliz, repensar o seu relacionamento de maneira madura e saudável. Mas nem sempre as coisas são tão maduras e saudáveis, e aí? Instala-se a crise, como é que a gente sobrevive? A mulher conta a seguinte história. Ela descobriu que o marido estava traindo-a, ele já estava com uma outra pessoa, pelo Facebook. E vale lembrar que as redes sociais são maravilhosas, tudo muito bem, tudo muito bonito, mas já há pesquisas que indicam, números importantes indicando que o número de pessoas entrando nesse mundo da traição virtual e que depois torna-se física é muito grande, que o Facebook tem sido responsável por isso. Temos tido acesso a pesquisas, informações a esse respeito. Isso é muito sério, como você lida com este mundo virtual. Um mundo meio que ilusão, mas depois te traz para uma realidade que não é a realidade ideal, nem necessária. Olha esse caso, a mulher descobre que o marido tem outra mulher. Ela descobre pelo Face. E lá, então, ela vê a foto, vê as mensagens, acompanha aquele relacionamento, tem uma filha. A filha acabou descobrindo, porque ela imprimiu a foto, porque ela, enfim, ficou ali sofrendo aquela traição. Esse é um caso. A filha, uma menina, uma criança, sabe. Outro aspecto dessa situação é que ela foi conversar com o marido. E ao dizer ao marido que havia descoberto que ele tinha outra mulher, ele disse, mas você nunca foi presente comigo? E ela o questiona, como eu poderia ter sido mais presente? Nós construímos o nosso patrimônio e há quase 20 anos estamos juntos para dar conta do nosso patrimônio. Eu durmo, quantas vezes eu vou dormir 2 da manhã trabalhando para construir o nosso patrimônio, para que a nossa família tenha um patrimônio. Agora você me cobra presença, me cobra que eu seja a mulher, toda disponível para você. Como? E então ela agora está num dilema, sentindo-se até meio que culpada. Será que realmente esse relacionamento chegou ao fim porque eu não soube fazê-lo? Difícil isso, né? Pastor, Rose, quem começa falando? É lamentável, né? Felizmente, mais um na estatística, né? Pois é. Você bem colocou, as redes sociais têm motivado muitos casais, né? A separação, a infidelidade. Mas eu acredito que a situação, ela termina aí, ela não começa aí. Eu acho que isso aí já é algum problema que já é demonstrado antes ou não demonstrado, mas que já existe no casamento de alguma forma, e depois vai procurar outros caminhos, e a internet é um desses caminhos, né? E pelo que ela mencionou aí, ela construiu uma vida com ele, né? E com certeza ela se sente não somente traída, frustrada, mas em algum sentido também culpada. Eu não sei se ela menciona alguma coisa de sentimento sim. Ela foi acusada, né? Ele disse, olha, eu tenho outra porque você não foi presente. Perfeito. Ele a acusou disso. Perfeito. Isso aí é desculpa, porque dificilmente quando a gente vai confessar com um casal que está com um problema, dificilmente a pessoa ela chega e fala assim, a culpa é minha. Eu assumo o meu erro. Dificilmente isso acontece. Muito difícil. A tendência do ser humano é colocar a culpa na outra pessoa. Então, ela tem de separar as coisas aí, Darlene. Uma coisa é o seguinte, um casamento que está sofrendo aí com a traição dele, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, ela não pode se sensibilizar pelo erro do outro. A cada um a sua responsabilidade. Então, se ela tem consciência de que ela fez o que devia fazer para construir aí um relacionamento junto à família, né? Bens e assim por diante, ela
tem de ficar com a consciência, pelo menos com a consciência tranquila, de que ela não é culpada. E, infelizmente, a tendência da mulher parece que é jogar um peso de culpa sobre ela, né? E ela tem de separar as coisas. Uma coisa é a traição do marido, ponto. Outra coisa é a culpa que não lhe pertence. A responsabilidade é dele. E se ela conseguir separar essas duas coisas aí, eu acho que ela vai ter melhores condições para enfrentar essa situação, que com certeza não é uma situação fácil. Oh, muito difícil. Até porque quando a gente fala assim de qualquer situação que envolva adultério, não tem desculpa para o adultério, né? Porque senão nós teríamos como dar desculpas para Deus. Ele ameniza o peso dele jogando sobre ela, que ela não teve tempo, Exatamente. né? É uma escolha que ele fez. Mas acho que vale a pena a gente também dar uma dica para as meninas, para as mulheres, né, Rose? Do quanto a gente precisa, antes de tudo, cuidar de nós. Ela diz assim, não cuidar de nós egoisticamente, mas cuidando de nós é pensando na família, pensando nos filhos, a filha dela, lazer, pensando na aparência. Sabe, ela diz assim que quantas vezes não se cuidou, não fez a unha, não arrumou o cabelo, não se vestiu adequadamente, porque ela estava envolvida com o trabalho para fazer o patrimônio da família, do marido. Depois ele diz assim, ó, patrimônio, beleza, mas assim, a mulher que eu queria não estava aqui dentro de casa. Então, não é justificativa, não é, porque adultério é uma questão que passa pelo caráter, né? Ser fiel passa pelo caráter. Mas, assim, vamos falar um pouquinho para as meninas repensarem essa tal construção de... Ela focou muito no trabalho, esqueceu dela mesma, né? Que a gente tem uma vida também, né? Que a gente gosta de sair com amigas também, fazer o cabelo, fazer a unha, né? Jogar a conversa fora e criar momentos de lazer com o próprio marido também, só nós dois, jantar fora. Não pode só correr atrás e vai gastar o dinheiro com o quê? Depois, você está ganhando, 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 e agora? O que você vai fazer com o dinheiro? Né? Então, criar momentos para vocês, vamos passar final de semana, vamos viajar, vamos jantar fora, ou então vamos conversar só nós dois, né? Por que não? Né? E cuidar da aparência é uma coisa muito importante. Cuidar de si, para que agora chega no fim, ele tem outra, ela está sozinha, ela olha para si e diz, olha, passei quase 20 anos da minha vida correndo, feito uma louca para construir uma história, estou aqui sozinha agora, me sobra o quê? Tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio, atenção. Nós nem estamos falando do que ele fez mais. Agora eu estou falando de você. Se cuida, mulher. Se cuida, marido também. Mas cuidem-se, amem-se, respeitem-se a si mesmos. Tenha condição de valorizar quem você é. Está lindo, além dos limites, vai dormir 2 da manhã. Que tempo você tem para investir no relacionamento? Invista nas contas, ela faz o depósito bancário, ela faz os pedidos, as compras, ela abre o supermercado, ela abre sei lá o quê, ela vai para a feira, enlouquecidamente trabalhando e pensando, ele vai me reconhecer como uma mulher de Provérbios 31. Vai não, amiga. Desculpa, mas sim, precisa repensar. Perdão, os dois trabalham juntos na mesma empresa, né? E aí há um perigo, há uma vantagem e desvantagem, né? O perigo é deles se tornarem parceiros comerciais. Só comerciais. Entendeu? E todo o relacionamento deles, então, centraliza na empresa. Assuntos, decisões, tudo tendo em foco a empresa deles. E eles esquecem deles como casal, né? De se relacionar. Ela falou assim, ó, de viajar, de se amar, de olhar para ali e falar assim, ali está a mulher que eu amo, ali está o homem que eu amo. De repente olha um para o outro e fala assim, ali está o meu sócio, ou então a minha sócia. Então, o trabalhar junto é uma grande bênção. Agora, eles têm de separar. Acabou o trabalho lá na empresa. Tem uma vida após, né? Nós temos uma vida agora de casados, e nós precisamos viver essa vida de casado, deixar essa vida lá, nossa de empresário, nosso trabalho de lado agora, não trazermos isso para casa e vivenciarmos aqui a nossa vida de amigo, de companheiro, dos desafios que nós temos dentro do casamento, né? De amante e assim por diante. E a ilusão que ele está se metendo, né? Ele deixa a mulher valorosa, de trabalho, do dia a dia, parceirona, guerreira. Aí ele conheceu uma outra, e aí se relaciona, e talvez ela ofereça um corpo, mas oferece a cabeça, oferece como um todo. Vai ela para o trabalho pesado com você, amigão? Ou ela vai querer tudo que você já tem prontinho, que construiu com a outra, ou que a outra, sua esposa legítima, construiu? Será que vai valer a pena essa troca
tem certeza. Vai descobrir, né? Vai descobrir. E pena que talvez descubra de um jeito tão amargo, como de fato o resultado é o gosto amargo da traição, de deixar para trás uma história. Vocês estavam falando de 24 anos de casados, quanta coisa, né? Passa, aprende junto. Vai jogar isso pela janela, por um corpo, por um prazer, sei lá, por um dengo, por um chamego. Será que você não consegue resgatar seu casamento, sua história, sua mulher? Não dá para você reconsiderar o que você prometeu a Deus um dia? Não dá para repensar? Enfim, né, pastor? Dali, estou pensando um pouco aqui nele. Sim. Nele como ser humano, e todos nós, seres humanos, temos necessidade. E ele está cometendo um erro muito grande. Está procurando, com certeza ele tem necessidade, ele está procurando suprir as suas necessidades em pessoas. Pois é. Em pessoas. E a gente aprende que na convivência com as pessoas, o que a gente mais aprende é que quem na realidade supre as nossas necessidades é Deus. Deus usa as pessoas para fazer isso. Existe um versículo na Bíblia que eu uso com muita frequência, Filipenses 4,19. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma de vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa cada uma, quer dizer, toda a minha necessidade, Ele supre, seja ela qual for. Então, a grande questão não é o quanto esse homem está necessitado. Vamos aceitar a ideia de que ele está necessitado. Tá? Está necessitado. Onde é que você vai suprir essa necessidade? Deus fala assim: na sua casa, com a minha presença no seu coração, eu consigo suprir essa necessidade. Não preciso colocar a culpa na sua esposa, não. Eu supro essa. Então, se resume na falta de Deus. Falta de Deus na vida, falta de Deus no coração, falta de Deus no relacionamento. Infelizmente, vai quebrar a cara de novo. E para que isso não aconteça, que ele reconheça que ele pode contar com Deus para restaurar o seu casamento. Amém. Em nome de Jesus, tudo é possível. Tem um outro detalhe que não é um detalhe qualquer, é a filha. A menina soube, ela encontrou o material, ela viu e ela está quieta. Ninguém falou com ela até então. Ninguém a abordou para saber o que ela está sentindo. Ela está em silêncio, mas a mãe sabe que ela sabe e não tem tido coragem de conversar com a filha. Difícil, né? Porque a menina precisa ser ouvida, precisa ser dada atenção à filha, Rose. Sim, a mãe precisa procurar a filha, precisa conversar, e se ela não tem essa coragem, ela tem que procurar uma outra pessoa para ajudá-la a fazer isso, né? Se ela não sei quantos anos a menina tem, não diz, né? Quantos anos? Tem cerca de 9, 10 anos pelo histórico. Ela já sabe expressar os seus sentimentos, já sabe expressar o que ela percebe disso tudo, ela já sabe dizer o que ela está sentindo, né? Então, a mãe também não precisa ter medo, né? Uma vai ajudar a outra, né? A mãe não precisa ter medo. E ela tem que perguntar o que você está sentindo, o que você pensa disso tudo. E se ela não tem realmente coragem, de repente procurar um profissional para poder ajudá-la, acompanhando a filha dela nesse momento. Não pode descartar isso, né? Imagina o luto que está no coração dessa menina. Sim, o pai dela não é aquele herói, não é aquele pai praticamente perfeito que as crianças veem nessa idade, ou né? todo dela, ou todo da mãe. Né? Então, o que ela está sentindo, né? Ela precisa ser vista, ela precisa ser acompanhada também. Trazem muitos traumas, né, pastor? E muitas dores quando um filho descobre que o pai e a mãe já não se relacionam como casal ou com o respeito devido. E essa dor, esse trauma pode ser amenizado e precisa ser amenizado agora pela postura da mãe, que precisa ser uma super mulher e uma super mãe. Ai, de novo exigindo tanto da gente, pastor. Não é, mas aí a Rose mencionou assim, se ela não consegue, que ela procure alguém para poder ajudar a filha. Ela não pode negligenciar, se ela não dá conta, mas ela precisa. Mas eu digo assim, para sublinhar como é necessário que uma mulher seja muito bem construída, muito bem elaborada, se amando, se respeitando, que é alguma coisa que talvez ela deixou de fazer no curso dessa história, em algum momento. Como num momento como esse sobra ela e a filha, sobra ela e ela mesma, para buscar ajuda ou para administrar isso sozinha? Segurança. Segurança. Segurança é a palavra. E ela precisa ter segurança nela mesma, em Deus, né? E ela deve, então, tomar muito cuidado para não colocar na mente da filha, no coração da filha, que o pai não presta. Não. Não pode destruir essa figura do pai, ela precisa dessa figura para o resto da vida, precisa ser preservada, né? Então, aí ela tem de lutar
com ela todo aquele mesma, sentimento. né? Porque a tendência do ser humano é tentar destruir a imagem da outra pessoa, né? Até mesmo para conseguir de alguma forma o carinho, o afeto, ou numa possível separação, né? Ah, eu quero ficar com a minha mãe, não sei, mais ou menos por aí, né? Então ela tem de lutar contra essa tendência e fazer de tudo para preservar a imagem positiva no coração dessa filha. É um super trabalho para uma super mãe. E também ela fazendo, porque a filha já está decepcionada, É. ela não precisa falar mais nada, não precisa aumentar o sofrimento da filha dela, né? Ela pode amenizar esse sofrimento, não colocando mais lenha na fogueira. Ela já descobriu que o pai dela não é aquele pai que ela pensou que fosse. Então ela tem que ajudar a filha a preservar a imagem do pai dela. Se ela não consegue, procure ajuda. É tempo de amar essa menina como Com certeza. de maneira muito Sim, prática, muito sim. próxima. E amar não é mimá-la do Não. sofrimento, mas é torná-la muito próxima, amada, para que esse momento seja de amadurecimento, forçado, mas e menos sofrido possível. É possível que seja menos doloroso do que a realidade se mostra. Pastor, muito obrigada, viu, por sua participação. Foi uma delícia. Ter uma palavra agradeço. pastoral é sempre muito bem-vindo. Sua bênção para as famílias. Tá bom, mas antes eu gostaria de mandar um abraço para minha tia, posso? Manda! Lá em Itabirinha de Mantena, tenho certeza que ela está assistindo a gente agora, tia Elza, carinhosamente chamada tia Filhinha, um grande beijo, um grande abraço para a senhora. né? Delícia. E quero deixar aqui nosso agradecimento também, muito obrigado por nos convidar a participar com você, que Deus abençoe você, seu trabalho e cada família que está agora assistindo esse programa. Amém. Rose, obrigada por ter vindo, viu? O prazer foi meu. Participar. Não esqueçam de combinar. Tudo direitinho. E eu queria mandar só um beijinho para minha avó, vó Deia. Tá dado. Um beijo bem grande, vó, para você. Obrigada, Rose. E é isso. Vamos pensar assim: relacionamento para ser combinado. Ser combinado, está combinado de sermos felizes. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no consultório, que fica marcadinho com você. Até lá.